Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Pia Alimentos. Esse podcast é um novo projeto que a empresa traz a todos os amantes de cães e gatos. A esses seres que, junto, fazem parte das famílias de todo mundo. E nós, como um compromisso que temos de trazer um alimento saudável, trazer matéria-prima de primeira qualidade, trazendo um alimento de verdade para esses companheiros de quatro patas, tanto felinos quanto caninos, estamos aqui numa série de episódios que iremos trazer a todos os amantes dos pets. E neste primeiro episódio, vamos receber o amigo Fernando Demuth. É uma referência nacional na operação com cães e fundador do criatório Brutal Belga, especializado em pastor belga malinois, uma das raças mais inteligentes e trabalhadoras do mundo. Queremos aí, primeiramente, Fernando, te desejar as boas-vindas, agradecer pela presença e queremos conhecer um pouco, antes de entrar diretamente no teu trabalho, conhecer quem é o Fernando Demuth. Rodolfo, primeiro é uma satisfação poder estar aqui dividindo um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês nesse projeto grandioso da Pian. E eu espero poder colaborar, contribuir da melhor forma possível, dividindo um pouco das experiências que eu tenho, tanto na esfera civil quanto na esfera pública, com os nossos internautas. Então, Fernando Demuth é um rapaz formado em Direito, com pós-graduação em Direitos Humanos, pós-graduação em Operações Especiais Policiais. Tenho 16 anos de carreira pública voltados para a segurança pública, então eu fiz parte do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, fui bombeiro militar, salva-vidas militar, atualmente sou policial penal, já fazem 11 anos, exerci diversas funções dentro da instituição, e uma das mais recentes foi a função de delegado penitenciário regional. Então eu respondia por cerca de 64 cidades da Serra Gaúcha no que diz ao sistema prisional. E posso destacar dessa época também a criação, a construção do nosso canil regional da Serra, com também o grupo de intervenção regional e o nosso canil que atuava nas operações na Serra Gaúcha. Então foi um advento que trouxe mais segurança para a nossa comunidade. Falando do mundo dos cães, eu sou professor da pós-graduação de Sinotecnia Policial da UNO Chapecó e eu sou o fundador do projeto Focinho Amigo, que a gente atende os pacientes com autismo, com cães da raça pastor belga malinois. E como tu mencionaste anteriormente, também fundador do criatório Brutal Belga, que a gente é especializado na produção de cães para o trabalho, seja da atividade policial, cães de detecção, muitas vezes detecção de drogas, armas, e muitas vezes cães até para encontrar pessoas com vida ou sem vida. Fernando, como e quando começou a tua relação com os cães? Eu acho que nós, gaúchos, temos uma cultura muito ligada tanto aos cães quanto ao cavalo, né? São dois símbolos do estado e que a gente traz isso de berço. Então, o convívio com cães foi algo sempre muito próximo dentro de casa, a gente sempre tinha esse convívio e isso foi estreitando com o passar do tempo e depois na atividade policial conseguir conciliar essas duas atividades foi maravilhoso. Então eu posso dizer que nesses 41 anos de vida, 41 anos de convivência com cães e 41 anos de aprendizado sobre eles, né? Fernando, e escolher, teve algum motivo especial pela raça malinois? Essa raça é fantástica. O pastor belga malinois ele é um cão que vem se destacando no mundo inteiro nas atividades de polícia. Então, quando a gente fala na raça, do porquê dessa raça, a gente fala em indivíduos especialmente com coração e nervos. E por que isso, né? O cão ele precisa ser inteligente, ele precisa ter uma capacidade de absorção de conhecimento muito grande, mas ele precisa ter um coração muito forte, ele precisa ter nervos para aguentar a pressão. E essa raça, nesses quesitos, é fantástica. Então, eu preciso de um cão que saiba farejar, mas eu também preciso que esse cão opere em diversos cenários. Então, muitas vezes o faro pode ser um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, muitas vezes ele é em vielas, ele é em comunidades, muitas vezes onde não há esgoto, não há asfalto, no meio de outros animais. Então eu preciso de um cão que, além de farejar, ele não sinta o ambiente.
e o pastor belga Malinois ele tem essa característica, ele é um cão muito duro. Então ele não sente a pressão, ele não sente os lugares diversos, as adversidades para ele passa com uma facilidade maior. Então isso nos permite trabalhar com mais segurança. Falando mais especificamente, gostaria que tu contextualizasse para nós como é que funciona o trabalho do criatório belga, do criatório brutal belga. Então, Rodolfo, a necessidade do criatório ele vem muito da demanda por cães na atividade policial. Então, hoje, a gente não tem muitos criadores com este foco de produzir cães para trabalhar na segurança pública. E isso é extremamente importante. Então, assim, a gente tem um número de apreensão de drogas altíssimo devido a essas características dos cães farejadores. Então, a gente tem um ganho espetacular quando a gente utiliza essa ferramenta. E, infelizmente, ela não é uma ferramenta muito comercial. Então, por ela não ter esse apelo comercial, ele não é tão explorado. E baseado nessa necessidade de ter bons cães, é que veio esse nosso investimento em produzir cães específicos para essa função, para desempenhar atividades vinculadas à segurança pública. Quais seriam as principais características, já que tu falaste em características, qual a principal característica que tu considera do pastor belga? Um detalhe muito importante que a gente vê quando vai selecionar um cão é que a gente precisa escolher cães seguros para essa atividade. E a questão da segurança ou insegurança ela é uma característica genética. Ou seja, se eu tiver pais seguros, a tendência é que eu tenha filhotes também mais seguros. E já para o mundo pet, a gente dá a opção por ter cães um pouco mais inseguros. Por quê? Porque o cão inseguro ele vai procurar o humano para ele ter esse respaldo, essa segurança. Então, um cão com nível de segurança um pouco maior, ele é mais indicado para um convívio familiar. E já o cão de trabalho, a gente precisa de um cão extremamente seguro. Por quê? Para que ele tenha isso, essa coragem, esse ímpeto de enfrentar as dificuldades. As operações que você costuma trabalhar com eles, ou até mesmo a parte pública, né? A questão da polícia, quais são as principais operações que vocês utilizam esses cães? Rodolfo, eu vou lembrar um evento que a gente fez um pouco anterior à enchente, que a gente trouxe um português do Corpo de Bombeiros para nos dar um curso aqui no Rio Grande do Sul, e a gente fez um curso viabilizando que os servidores da segurança pública fizessem este curso, tivessem este aperfeiçoamento, que foi um curso voltado para faro em estruturas colapsadas. Ou seja, a gente conseguiu dar um treinamento, a gente conseguiu dar um aperfeiçoamento para diversas pessoas da área civil e militar, para que tivessem capacitados para operar em estruturas colapsadas com faro, principalmente de pessoas. E poucos meses após esse curso, a gente teve, infelizmente, o evento da enchente. E foi uma grata satisfação ver as pessoas que fizeram o curso trabalhando com cães nesse evento e ajudando diversas famílias gaúchas a encontrar, nem que seja o corpo do seu parente, para poder descansar, para poder fazer um velório, digamos, um pouco mais digno, né? Então, ver este curso surtindo efeito real na vida das pessoas foi algo gratificante para mim que organizei. O pastor belga Malinois se diferencia em que quesito, em que ponto de outras raças? Eu vou fazer uma comparação com o pastor alemão. O pastor alemão ele sempre foi um cão muito usado na atividade policial. E o pastor belga ele se destaca muito pela sua destreza. Ele é um cão um pouco mais leve e mais ágil. E com isso a gente tem muitos ganhos. Um deles a gente não tem tantos problemas articulares quanto o pastor alemão. Então a gente sabe que o pastor alemão, de uns tempos para cá, ainda vem enfrentando problemas com a displasia, devido ao desgaste das articulações, e o pastor belga, por ser um pouco mais leve, ele não tem esse índice do problema displásico. Então isso já é um ganho. A destreza do pastor belga nos facilita muitas vezes farejar em lugares difíceis, de difícil acesso. E também por ter um tamanho um pouco mais compacto, é mais fácil de transportar. Então o pastor belga Malinois, ele é um cão um pouco mais precoce que o pastor alemão. Eu consigo ensinar e trabalhar com ele de forma mais rápida que o pastor alemão. Então, na atividade policial, a gente utiliza geralmente os cães até os 8 anos. Então, quanto antes eu conseguir operar com esse cão, mais tempo ele tem para trabalhar no serviço. Né? Fernando, aproveitando um tema que
num passado bem recente, nós tivemos casos de cães que atacaram pessoas, pedestres, enfim. E tu como profissional, o que pode ter acontecido nesses casos que vieram, infelizmente, esses cães a atacarem pessoas, pedestres, como a gente pôde observar há pouco tempo atrás? Rodolfo, a ferramenta que os cães têm para se defender são os dentes. Então, é muito importante a gente saber ler a situação do cão, entender o que ele está passando, procurar imaginar como ele está naquele momento. Então, muitas vezes eu vejo pessoas se aproximando dos animais com alguns gestos que para o animal aquilo parece ser uma ameaça. Então, muitos acidentes ocorrem muitas vezes por isso, por a pessoa não saber ler o cão e não saber se comunicar com o cão. Então, um erro comum que eu vejo as pessoas fazerem é quando elas vão fazer carinho no cão, elas vão com a mão nesse sentido. E nesse sentido, se a gente puder ver, é uma garra. É como se fosse a garra de um predador. Então, o que o cão tende a fazer com o predador? Ele quer se defender. Como é que ele se defende da garra? Muitas vezes é com os dentes. Então, muitas vezes, por não saber ler um cão ou não saber se comunicar com o cão, é que acontecem os acidentes, né? Então, falando um pouquinho assim das experiências dos cães, a gente tem Pavlov, com a questão do condicionamento clássico, que o que é? Ele faz associações aos comportamentos e por isso a gente consegue ter uma leitura. Então, toda vez que o cão passar por aquela situação, ele vai fazer uma associação. Então, provavelmente aquele cão viveu alguma coisa que o trouxe, que despertou esse gatilho para ele reagir dessa forma. Mesmo que a pessoa não tenha feito nenhum gesto, nada assim, que ele imagine que esteja correndo algum risco. Essa pessoa talvez não tenha feito, mas na memória desse cão está registrado alguma passagem que ele faz uma associação como aquilo sendo uma ameaça. Eu vou citar um exemplo aqui, tá? Os cães têm o que a gente chama de drive de caça e drive de agressão. Então, na natureza é necessário para a sobrevivência a questão da reprodução, perpetuação da espécie, a alimentação, que a gente fala da caça, e quando a gente fala em caça, a gente fala perseguir, capturar e abater a sua presa. Então, os cães, para buscar alimentação, eles precisam desse drive de caça. E o que é a caça? É movimento. Então, muitas vezes, um pano em movimento, para o cão, parece ser uma presa em movimento. Então, imagina um vestido balançando com o vento, daqui a pouco, para o cão, aquilo pode ser uma presa. Então, o instinto de caça dele, o que é? Perseguir, capturar e abater. Digamos que isso poderia ser fome. Poderia ser em busca do alimento, não necessariamente fome. Mas o cão, em busca do alimento, ele utiliza esse drive, esse instinto de caça para conseguir o seu alimento. Não necessariamente ele esteja com fome, Sim. Mas cães que desempenham na natureza essa atividade de buscar o alimento, eles tendem a ter esse drive acentuado. Então nós vamos ter cães preocupados mais com a questão da alimentação, então vai ter o drive de caça acentuado, e nós vamos ter outros indivíduos dentro da mesma raça com um drive de agressão um pouco mais alto, que é por quê? Para fazer a proteção daquela matilha. Então, geralmente os indivíduos alfa daquele grupo, eles tendem a ter o drive da agressão acentuado, e isso é importante para preservar a integridade, preservar a segurança daquele grupo. Então nós vamos ter bons caçadores e nós vamos ter bons protetores. No treinamento, quais são os principais desafios que tu, como treinador, tens, no caso? A gente precisa entender sempre a necessidade, né? Então, não importa se é do mundo civil ou se é do mundo militar, segurança pública, enfim, a gente precisa entender qual é a necessidade daquela família ou daquele operador. Então, o melhor cão para uma família não necessariamente é o melhor cão para um operador. Então, de acordo com a necessidade, eu vou buscar as características daquele cão para atender aquele papel. Então, como a gente está falando agora entre os drives, vamos supor, os cães para farejar, eu preciso que eles tenham o drive de caça mais alto. Por quê? A recompensa por ele achar aquele odor específico vai ser a bolinha, vai ser o brinquedo. Então, cães com drive de caça mais alto, eles tendem a ter mais interesse a usar o nariz, que é uma das ferramentas que o cão utiliza na caça, então ele vai ter essa facilidade para usar o nariz para encontrar aquele odor que eu preciso. E aí a premiação dele é a bolinha, que o que é a bolinha? É uma caça viva. Por quê? A bolinha pica, a bolinha se mexe e o cão ele quer perseguir, capturar e abater a sua presa. Então, cães com drive de caça me facilitam
na função tanto da obediência quanto na função de faro. Cães do esporte, IGP, Mundial Ring, todos eles são cães que precisam desse drive de caça mais acentuado. E quando a gente fala já em cães de proteção, seja para trabalhar em presídios, para trabalhar nas polícias militares, eu preciso de um cão com uma agressão mais alta. Porque muitas vezes eu vou precisar de um cão para conter um distúrbio, eu vou precisar de um cão para participar de uma revista num ambiente prisional. Então eu preciso de um cão que tenha uma agressão, que tenha um instinto de proteção muito grande. Para quê? Para proteger o operador e as demais pessoas que vão estar operando naquele cenário. Então, baseado na necessidade, e muitas vezes é o que eu digo, o cão muitas vezes perfeito para a família não é o cão perfeito para o operador. Então, para mim, o cão certo é aquele, digamos assim, o mais valioso, é aquele que cumpre o seu objetivo final. Então, de acordo com a necessidade, a gente vai ver as características do indivíduo para atender aquela necessidade. Quando a Pian completou 35 anos, fizemos uma festa e você foi convidado a fazer uma demonstração com os cães. E na oportunidade você fez uma explicação, explanou, né, o teu trabalho um pouco ali. E num certo momento você falou a seguinte frase: eu vou ligar ele. É um gesto, é uma senha, como que funciona esse ligar? Porque a gente estava vendo um cão extremamente dócil. E no momento que tu falou, vou ligar ele, do nada ligou e ele te defendeu naquela demonstração ali que estava fazendo. É muito importante a gente entender que um cão de proteção, um cão de faro, um cão de assistência, um cão, ele precisa ser, antes de tudo, um animal, um cachorro. Ele precisa comer, ele precisa fazer as necessidades, ele precisa brincar, ele precisa ser sociável, ele precisa ser feliz para ele ser mais do que um cão. Então, para a gente ter um cão para trabalhar com proteção, ele precisa ser um cão normal, entre aspas. Ele precisa ter atividades inerentes a um cão. E quando é necessário trabalhar, a gente gira uma chave, a gente aciona um gatilho e ele entende aquela necessidade de trabalhar, de defender ou de farejar, que é a necessidade do momento, e ele realmente é um trabalhador. Naquela hora ele se transforma num trabalhador. Quando terminou a atividade exigida, a gente dá um outro comando, que pode ser o OK, e ele volta ao stand-by, ele volta à situação de cachorro normal. Então dá para fazer carinho, dá para passear, dá para fazer todas as atividades normais. Se for necessário trabalhar novamente, a gente gira a chave de novo, aciona o gatilho de novo, e pode ser um comando cuida, pode ser atenção, ou pode ser um simples vamos trabalhar, que ele já entende a necessidade de mudar o comportamento dele. Perfeito. Gostaria que tu falasse pra gente de alguma história, ou contasse pra gente alguma história marcante que tu tivesse juntos, ou com o Malinois, ou com a outra raça que marcou a tua vida profissional. Eu vou contar então duas histórias, se tu me permites. Uma delas é um cão que eu formei, e com 9 meses a gente foi participar de um torneio de cães de polícia, e ele sagrou-se campeão na modalidade de faro. Então, para mim, foi algo marcante, porque esse cão, apesar do pouco tempo de vida, ele já desempenhou um papel fantástico, e hoje ele faz parte, trabalha na Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, farejando, encontrando drogas e tirando essas drogas da rua. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande em tão pouco tempo formar um cão com resultados tão significativos. Então, para mim, essa é uma história marcante. E a segunda é uma história um pouco mais recente, mas é um cão que, atendendo na sinoterapia, na PAI, a gente pegou um paciente um menino, Felipe, o nome dele, e ele era um paciente não verbal. Ele não tinha comunicação verbal, ou seja, ele não falava coisas que para nós é simples, é fácil de falar, ele não tinha essa comunicação. E a partir do momento que ele começou a frequentar a sinoterapia, isso começou a se tornar viável. Então o Felipe hoje, é claro que não só com a sinoterapia, mas com outras atividades desempenhadas de forma simultânea, mas a sinoterapia foi um marco. Hoje o Felipe tem um vocabulário bem extenso e é uma criança que em pouco tempo ele deixou de ser uma criança não verbal e se tornou uma criança com uma comunicação verbal. Isso para mim é uma grande conquista, isso para mim é uma grande vitória, a gente poder trazer para uma pessoa e para uma família esse conforto que muitas vezes parece algo tão simples, mas é algo tão importante quando a gente não tem, né? Fernando, nós já falamos aqui sobre as tuas experiências, teu trabalho,
na polícia, né, no trabalho com os cães. E eu gostaria de saber, tanto eu quanto os nossos espectadores, o pessoal que está assistindo o nosso primeiro episódio, é, qual é a importância de um alimento para esse tipo de cão? Rodolfo, agora eu falei na última resposta algo que a gente muitas vezes só se dá conta da importância quando a gente não tem. E isso, a alimentação é extremamente interessante porque a alimentação diz muito da nossa qualidade de vida. Então, quando a gente fala naquilo que a gente ama, naquilo que a gente muitas vezes depende a nossa vida, a gente precisa sempre dar condições para que ele tenha o seu melhor e para que ele possa nos dar o melhor retorno possível. Então, a alimentação é fundamental. Eu tenho uma alimentação equilibrada e saudável, eu vou estar aumentando não só a longevidade do meu cão, mas eu vou estar aumentando o desempenho dele. Então, uma analogia que eu faço, que é muito simples de entender, é tu ter um carro de Fórmula 1 e não botar o combustível adequado. Ou seja, ele não vai te dar aquele desempenho que tu poderia ter e que tu precisaria ter. Então, para te ter um desempenho, para te ter uma longevidade, para te ter esse cão trabalhando em alta performance, eu preciso de um alimento compatível com isso. Então, a alimentação é fundamental. A alimentação é muito importante que seja com essa qualidade que a gente precisa. E muito disso que eu me refiro, a gente vê também na questão da absorção de nutrientes. Então, muitas vezes, se não for essa alimentação equilibrada, com alimentos específicos, o meu cão não vai absorver esses nutrientes que ele precisa no dia a dia. E para mim é importante também, porque um cão nutrido ele vai ter capacidade de prolongar a sua atividade. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes, numa operação, eu preciso de um cão trabalhando 3, 4, 5 horas com energia. E só um alimento de qualidade vai me proporcionar isso. Existe diferença na alimentação dos teus cães especificamente entre filhote, um cão esportivo, um cão operacional? A alimentação, muitas vezes, ela é um prêmio. O que isso quer dizer? Quando a gente está trabalhando a obediência de um cão, a gente utiliza a alimentação muitas vezes como recompensa. Então, às vezes, pequenos truques que a gente começa a ensinar, a alimentação ela passa a ser um prêmio, ela passa a ser uma conquista. E aquele animal vibra quando ganha aquele alimento. Isso pode ser no faro, pode ser na obediência, pode ser em diversas funções. E aí, quando a gente fala em diferenças, existem diferenças principalmente na rotina. Então, quando eu vou trabalhar, vamos supor, obediência, eu vou alimentar o meu cão com um número de horas suficiente para que quando eu for fazer o treinamento ele esteja com fome. Por quê? Para que aumente o interesse dele por aquela atividade. Ou então, quando eu vou trabalhar com cão em operações, vamos imaginar, operações no sistema prisional, geralmente são operações muito cedo, são operações por volta de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então eu preciso criar uma rotina para quê? Para que o meu cão às 4 às 5 horas da manhã ele esteja saciado, ele não esteja com fome. Então cães que vão trabalhar no sistema prisional, de preferência eu dou uma alimentação por volta da meia-noite. Por quê? Ele vai se alimentar, ele vai fazer a digestão, vai fazer as necessidades e por volta das 4, 5 horas da manhã ele vai estar com energia para operar por muitas horas. Então, de acordo com a necessidade do meu cão, eu crio uma rotina específica de alimentação para ele. E o que você notou quando passou a alimentar, especificamente, né, falando da nossa ração prioritária nos seus cães? O que te levou a essa opção? Diante do mercado que a gente sabe que é imenso, né? De alimentação para os cães, enfim, mas você escolheu justamente a prioritar a nossa ração super premium aqui da Pia Alimentos. Rodolfo, eu vou destacar muito a alimentação para filhotes. Quando a gente tem uma ninhada no criatório, a gente faz um acompanhamento de peso no início, dia após dia, depois a gente passa de 3 a 3 dias e depois de 5 a 5 dias. E o que eu quero dizer com isso? A gente consegue acompanhar a evolução do desenvolvimento de um filhote. E hoje a gente tem filhotes de pastor belga malinois com 60 dias, com desenvolvimento e com peso, de forma espetacular, passando 6 quilos. E por que isso? Pela qualidade nutricional e pelas atividades que a gente desenvolve no criatório. Então, eu preciso ter uma alimentação de qualidade e preciso que o meu cão aproveite isso da melhor forma possível. Ou seja, eu preciso ter atividades também que ele gaste essa energia que ele recebe. Então, o desenvolvimento dele está atrelado a essas duas coisas, tanto a alimentação quanto o desenvolvimento. Então, hoje eu tenho filhotes da raça pastor belga malinois, muitas vezes mais desenvolvidos
que de outras raças maiores, como o pastor alemão. Então, o filhote de pastor belga malinois nosso, com 60 dias, ele tem um desenvolvimento e peso superior ao pastor alemão de muitos criatórios, referências nacional. Porque isso devido à qualidade da alimentação. Então, os meus cães filhotes, eu tenho isso de forma bem visível, bem aparente e documentado, essa evolução nutricional. E dos meus cães adultos, eu tenho um estado corpóreo maravilhoso. Qualidade de pelo, a questão que muita gente comenta de cães com um pouco mais de pelo, de soltar pelo, a gente tem dentro do criatório uma perda de pelo extremamente baixa, muito também devido à qualidade nutricional. Então eu tenho cães com energia, eu tenho cães com disposição, cães saudáveis, sem sobrepeso, muito pela qualidade do alimento. As nossas rações, elas possuem condroitina e glicosamina que ajudam nas articulações. O pastor belga, né, malinois que você trabalha, já que você dá desde filhote aos seus cães a prioritar, você nota alguma diferença? Auxilia? O que você pode nos falar sobre esse assunto? Na verdade, como um amante da raça, como um apaixonado pela raça, é uma tranquilidade que eu tenho. Porque os nossos cães a gente trabalha desde novo com movimentos de obediência que exigem subir escada, subir rampa, pular obstáculos. Então eu exijo muito da articulação dos meus cães desde cedo. Então eu ter essa capacidade no alimento de repor esses nutrientes necessários para manter as articulações saudáveis nos permite fazer esse tipo de atividade com muita segurança. Então eu fico tranquilo por usar um produto que eu sei que vai complementar essa minha necessidade das articulações. Nós temos uma preocupação muito grande e a gente costuma dizer, desde uma roda de amigos, ou enfim, palestras, enfim, que a nossa qualidade não é o nosso diferencial, e sim a nossa obrigação. Pois a gente entende, né, que embora se tenha hoje os cães, né, ainda se tem os cães de guarda, enfim, mas não se tem mais aquele cão preso numa corrente no fundo do pátio. Hoje eles estão junto com a família, fazem parte da família, né? Então a gente costuma dizer que a nossa qualidade não é o nosso diferencial, e sim a nossa obrigação. Pois nós temos uma fórmula fechada em todas as nossas linhas. E justamente isso, um dos motivos que a gente te convidou para esse nosso primeiro episódio é que conheces os nossos produtos no dia a dia, no teu dia a dia. E nada como uma pessoa experiente, né, com cães que fazem um excelente trabalho para a sociedade, para as famílias também, de poder testemunhar isso aí. Nós trazendo um produto de alta qualidade, vai justamente reportar os cães ou os gatos, né, a sua ancestralidade. Né, onde eles, no habitat natural deles, vão comer justamente aquilo que satisfaz a eles. Né? E isso não quer dizer, tu falou um ponto muito interessante, isso não quer dizer que o percentual, a porcentagem ou a quantidade, como queiram falar, de ração diária seja o suficiente. Pode ter vamos colocar, por exemplo, 100 gramas. O tal cachorro precisa comer 100 gramas durante o dia. Mas isso tudo vai depender das condições físicas dele, né? Se ele gasta energia demais, se gasta de menos. E é para isso que nós produzimos as nossas rações, né? A gente costuma dizer da nossa família para a sua família, pois os cães ou os gatos, eles são membros dessas famílias, né? E a gente agradece muito assim essa confiança, Fernando, que tu tens nos nossos produtos. Tu, com um currículo que falaste já no início da nossa conversa, né, nos deixa muito lisonjeados em ter uma pessoa do teu gabarito, com o teu nome, né, com o teu profissionalismo, alimentando teus cães com as rações produzidas pela Pian Alimentos. Rodolfo, tu tocou num ponto que eu acho importante a gente abordar também, que é a questão da quantidade fornecida de ração para aquele indivíduo, né? Então o mesmo cão, ele vai ter uma necessidade no verão
e ele vai ter outra necessidade no inverno, que ele vai precisar gastar mais energia para manter a temperatura do corpo. Esse mesmo cão ele vai ter um gasto de energia maior se no local onde ele reside tem outros animais, especialmente se tiver uma fêmea no cio. Ele vai ter um desgaste de energia também maior, ele vai precisar repor isso no alimento. Então, muitas vezes, a quantidade informada na embalagem é uma quantidade média para um cão médio. E dependendo da necessidade, dependendo das variações, a gente vai ter uma necessidade maior ou menor de fornecer mais alimentos para esse cão. Então, muitas vezes, o mesmo cão ele vai comer uma quantidade no verão e outra no inverno. Essa variação é importante que o dono faça essas observações também, para não fornecer alimento nem em exagero, nem em pouca quantidade. Então, é muito importante, assim, que eu sempre digo, né? O cão ele vai comer até se saciar. Então, se tu fornecer uma quantidade, vamos supor, prevista na embalagem, e o teu cão comer com voracidade e ficar querendo mais, provavelmente ele está com fome. Mas se ele comer isso de forma lenta, provavelmente ele está saciado. Então não precisa aumentar a quantidade. Então eu baseio muito isso também a necessidade. Se aquele indivíduo está gastando mais energia, vou dar um exemplo. Eu participo de diversos torneios. Se eu estou numa época específica para a preparação de um torneio, que eu vou precisar dar um condicionamento físico para um cão, eu vou aumentar o fornecimento de ração, porque eu sei que eu vou aumentar o gasto de energia dele também. Então eu procuro equilibrar a minha necessidade também para a minha quantidade. E falastes muito da qualidade, e eu sou uma pessoa extremamente exigente. Então, para eu trabalhar com uma linha de ração, eu tenho que estar muito seguro de que este é o melhor produto. E já faz alguns anos que eu trabalho com a Prioritá e eu indico para todos os meus amigos e clientes a ração por ver no dia a dia os resultados que eu tenho. Então, muitas vezes, quando eu subo num pódio e levanto o troféu de primeiro lugar, eu e o meu cão estamos levantando todo um trabalho que muitas vezes não aparece para aquelas pessoas que estão vendo o troféu. Mas ele engloba tudo isso. Desde a pessoa que produz a alimentação, a pessoa que transporta. Então, tudo isso é um trabalho de campeões. Não só quem está em cima do pódio, mas muitas vezes as marcas que estão por trás desse campeão. E a alimentação nesse quesito é fundamental. Se o meu cão não tivesse energia, se o meu cão não tivesse disposição, a gente não conseguiria aquele resultado. Seja na sinoterapia, seja numa operação ou seja num torneio. Então, muito do meu resultado hoje está vinculado à qualidade nutricional, à qualidade da alimentação dos meus cães. Então, assim como tu me agradecestes por estar fazendo parte desse projeto, eu agradeço a Pian também por fornecer aos meus cães um produto de tão excelente qualidade. Muito bem, não acabou ainda. A gente ainda tem algumas perguntas ainda para fazer para o nosso amigo Fernando Demuth. É verdade que os cães eles são agressivos? Os cães eles vão utilizar os dentes ou para proteção, e geralmente é isso que acontece, ou para caça, para obter o alimento. Então, por natureza, o cão não é um animal agressivo. Ele só vai agredir geralmente para se defender de alguma situação, para preservar a sua vida, o que a gente chama de defesa. Ou seja, tem muitos cães que vão morder em último caso. Quando ele não tem outro recurso, quando ele não consegue fugir, quando ele está encurralado, ele vai usar os dentes para se defender. Então, para muitos cães, a mordida é o último recurso. Mas o cão ele não tem outra maneira de repelir, digamos assim, um agressor, a não ser usar os dentes. Então, se ele puder fugir, ele vai fugir. Se não puder fugir, ele vai enfrentar o seu opositor. E a gente já vai ter cães com características de um pouco mais segurança e uma agressão, um drive de agressão um pouco mais alto, que daqui a pouco vai ter uma facilidade para enfrentar o seu oponente. Mas o cão, por natureza, ele não é um ser agressivo. Ele é um ser social. Ele é um ser que ele vai conviver em comunidade. Não só com outros cães, mas com outros animais também. Então, ele só vai ter alguma atitude ou para se alimentar ou para preservar a sua integridade ou da sua matilha. Fernando, o Malinois é uma raça para todo mundo? O Malinois, sim, é uma raça para todo mundo, desde que seja escolhido o indivíduo certo. Então, quando a gente fala numa raça, ela tem uma predisposição genética para diversas atividades. O Malinois é um cão pastor, é um cão para convívio e em família. E por ele ter características muito fortes, a gente acaba utilizando para outras funções também.
Mas, por natureza, ele é um cão para viver no seio familiar. Ele é um cão para as famílias. E que, por ter essas características muito desejadas pelas polícias, pelos adestradores, a gente acaba aumentando o leque de opções para usar esse cão. Mas, sem sombra de dúvida, é um cão para a família. É preciso obrigatoriamente treinar todos os dias o cão? Não. Os meus cães, eles têm um horário de pátio, eles têm um horário, entre aspas, de lazer, e eles têm um horário para treinamento. E os treinamentos são com uma frequência dependendo para o objetivo. Não é necessário treinar todos os dias, mas é importante sempre que for treinar, treinos curtos, com objetivos específicos e com vitórias. Então, sempre que eu vou treinar o meu cão, eu encerro o treinamento com ele feliz. Por quê? Para que ele tenha vontade para voltar a treinar no dia seguinte. Então, muitas vezes, um treino de qualidade, ele leva 5 minutos, 10 minutos. Mas o que é importante? Eu atingi o meu objetivo e meu cão saiu feliz do treino. Ou seja, amanhã ele vai querer treinar de novo. Então, muito mais importante do que a frequência do treinamento é a gente conseguir alcançar o objetivo e trazer felicidade para o cão. Então, quando a gente fala de um cão de trabalho, a gente fala de um cão feliz. Se o cão não estiver feliz, ele não vai trabalhar com qualidade. Então, o faro de drogas, que a gente vê muito essa atividade, o faro de entorpecentes, o faro de armas, o cão fica feliz quando ele encontra aquele odor. Por quê? Porque ele vai ganhar o brinquedo dele. Então, o que a gente quer do nosso cão é o cão feliz. Então, o nosso treinamento é o tempo necessário para eu atingir o meu objetivo, desde que o meu cão esteja feliz também. A pergunta que não quer calar. O que um cão operacional faz no seu lazer? Faz tudo que um cão normal faz. Joga bolinha, corre, brinca, ganha carinho. Eu te pergunto porque parece que quando estão trabalhando, parece que estão brincando, né? Na verdade, o trabalho, é claro que a gente apresenta diversas situações para o nosso cão saber ler o ambiente e saber se posicionar naquele ambiente, mas todos os treinamentos é de forma muito lúdica. Então, todos os treinamentos para a gente chegar num cão operacional são, entre aspas, brincadeiras que a gente vai inserindo na vida daquele indivíduo e ele vai amadurecendo com aquelas brincadeiras e aquilo vai se tornando um trabalho. Então, quando a gente vê um cão operando de forma muitas vezes visualmente agressiva, o cão latindo, o cão ladrando, o cão até mordendo se for necessário, para ele chegar naquele estágio foram vários e vários, entre aspas, brincadeiras, alegrias, diversões para chegar naquele nível de profissionalismo. Então, um cão operacional, independente da função, ele é um cão moldado, é um cão forjado na alegria. É um cão forjado em brincadeiras que vai trazer esse amadurecimento para ele chegar naquele estágio de ser um cão operacional. O cão ele pode confundir algum sinal, tipo, como a gente falou anteriormente, né? Vou ligar ele. Ele pode confundir alguma questão nesse sentido, assim, de algum gesto, alguma coisa. Ele pode imaginar que está recebendo ordem para defender o seu tutor? Então, como a gente vinha falando, assim, o cão ele faz analogias, ele faz associações. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha um cão para trabalhar proteção, a gente trabalha com barulhos como disparos, barulhos como temporal, fogos de artifício. Então, muitas vezes o cão ele faz uma associação. Eu vou te dar um exemplo. Quando um cão vai entrar com um grupo de intervenção numa galeria de um presídio, muitas vezes existe uma granada de efeito moral ou um disparo acelerador. Então, o cão faz analogia a esse barulho, a esse estampido alto, ao horário de trabalhar. Então, vou fazer um exemplo aqui. Se a gente estiver num evento, numa festa e alguém estourar um balão, daqui a pouco meu cão pode associar esse barulho alto, descompensado com o barulho do ambiente, com aquele disparo acelerador. Então, daqui a pouco isso pode ser um gatilho para o meu cão ligar. E por isso o operador tem que estar atento a todo o ambiente. Então, muitas vezes a gente está na rua e tu está com um cão treinado, se tiver algum gatilho, tu tem que estar pronto para desarmar esse gatilho. Então, vamos supor, estourou o balão e eu estou do lado do meu cão, eu dou um ok para ele, ele já relaxa. Ou seja, desligou de novo. Então, pode sim, eventualmente, ter gatilhos que acionem o meu cão e eu tenho que estar pronto para desacionar esse gatilho. Eu, como uma pessoa totalmente leiga nessa questão dos cães treinados, eu teria condições de ter um cão desse? Ou precisaria também passar por um treinamento junto com o meu cão? O mais importante, Rodolfo, é tu saber fazer a leitura do teu cachorro.
Por que fazer a leitura? Eu preciso entender quando o meu cachorro está feliz, quando o meu cachorro está incomodado, o que ele está imaginando, o que ele está passando. Isso, para mim, é o mais importante. Eu sabendo ler o meu cachorro, eu sabendo ler os comportamentos do meu cachorro, eu vou conseguir me comunicar com ele. Então, muito do adestramento é tão importante eu ensinar para o meu cachorro, mas eu também aprender a ler este meu cachorro. A gente chama de binômio, são duplas. Então, o ideal quando a gente tem um cachorro treinado é que a gente tenha um condutor também treinado para quê? Para ler o seu cão e para saber dar os comandos também. Então não adianta o meu cachorro saber sentar, deitar, pular, fazer tudo se eu não sei pedir isso para ele, se eu não sei me comunicar com ele. Então o operador, independente do nível, ele precisa ter, nem que seja o mínimo, mas um treinamento básico para poder se comunicar com esse cão. E isso também é de forma lúdica, é de forma como se fossem brincadeiras, a gente consegue fazer essa conexão. Dentre os equipamentos utilizados, o que é mito e o que é fato? Eu vou citar um equipamento aqui que para mim é extremamente interessante, que é o peitoral. Muitas vezes a gente vê as pessoas utilizando nos seus cães para passear o peitoral. E na verdade o peitoral é uma ferramenta para atração. Quando a gente coloca essa ferramenta no nosso cão, ele faz uma leitura e diz assim, opa, meu dono quer que eu puxe. Por quê? Porque o peitoral ele faz uma conexão no corpo do cachorro, distribuindo o peso dele, com que ele desempenhe atividades de tração. A gente vê muito nos filmes o husky siberiano puxando o trenó. Todos eles são atrelados a um peitoral para desempenhar essa atividade de força. Então, muitas vezes o leigo utiliza essa ferramenta para passear, e aí o seu cão começa a puxar no passeio e a pessoa tenta corrigir. Mas o que está falhando é a comunicação. Eu estou usando a ferramenta errada para me comunicar com o meu cachorro. Então, muitas vezes seria muito mais efetivo usar uma coleira, um colar de elos, uma guia unificada no pescoço dele, para eu me comunicar com o meu cão e ele vai conseguir entender melhor o que eu quero que ele faça. Então, para mim, esse é um mito do uso do peitoral. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta é a questão do faro. Se o odor das drogas vicia o nosso cão. Então vamos lá, a gente trabalha basicamente com odores sintéticos. Então é um odor produzido em laboratório para o nosso cão encontrar aquele odor. Então isso aí não tem nenhum tipo de risco do cão ficar viciado naquele odor. E outra coisa, a associação que o cão faz sempre é com o brinquedo dele. Ou seja, quando ele encontra aquele odor, ele ganha a bolinha dele. Então a leitura, e a bolinha é só um exemplo, a leitura que o cão faz é que aquele odor seja do brinquedo. Então, por esse odor ser sintético, não existe o risco do vício. E o meu cão, ele procura, não por ele ser viciado, mas ele procura aquele odor porque ele entende que é o odor do brinquedo dele. Ele quer brincar, ele quer ser feliz, ele quer interagir comigo. Tem uma distância mínima para ele poder sentir se ali tem um determinado entorpecente ou não? Quando a gente fala de faro, tem duas modalidades, ou o rasteio ou o venteio. Quando a gente fala de cães de tráfico de drogas, quando a gente fala de cães de faro de narcóticos, faro de armas, faro de pessoas, a gente fala cães de venteio. Por que isso? A fonte do odor, com a circulação de ar, ela cria um cone de odor. Então o meu cão, quando ele levantar a cabeça, com a passagem do cone de odor, ele vai sentir esse odor e muitas vezes, dependendo da quantidade, sente 50, 100 metros de distância, e ele pegando esse cone, ele vai direto até a fonte. Então, quando o meu cão ele pega o cone de odor, ele muda o comportamento. Então, o operador, sabendo ler o cão, ele já sabe, opa, ele farejou alguma coisa. E o meu cão vai fazer exatamente o percurso que esse cone de odor estiver fazendo. Então, muitas vezes, a substância que está inalando esse odor está num canto da peça, mas devido a uma janela aberta, ele faz todo um caminho diferente no ambiente. Por quê? Porque a corrente de ar está circulando nesse sentido e o meu cone de odor está se formando nesse sentido. Então, o meu cachorro ele vai pegar o cone de odor para localizar a fonte e para marcar onde é que está esse odor que eu estou querendo. E muitas vezes, se eu entender necessário, eu faço o meu cão esmiuçar onde é que está esse odor. Então vamos supor, ele foi e ele marcou que o meu odor está dentro de um armário. Eu posso abrir a porta do armário e perguntar para ele onde está. E ele com um focinho ele vai me apontar onde é que está esse odor. Então muitas vezes o cão consegue marcar com precisão onde é que está aquele odor que eu estou procurando. Fernando, nós estamos falando na questão de
de drogas, né? Mas eu queria saber qual é, se existe alguma diferença. Por exemplo, infelizmente aconteceram, né? E estamos sujeitos a isso acontecer várias tragédias que buscam pessoas com a utilização de cães, corpos, enfim. Existem algum treinamento diferente, já que na questão das drogas, né? Tem esse treinamento sintético que você falou. E para eles conhecerem, saberem, uma pessoa que nunca viram, nunca cheiraram, como é que é feita essa diferenciação de treinamento? Quando a gente fala em óbitos, a gente tem um odor específico para treinar restos mortais. Então o cão ele treina com esse odor e ele vai achar pessoas sem vida. E quando a gente fala de uma pessoa específica que sumiu, o seu Joãozinho entrou no mato, nunca mais saiu do mato. Então, a gente faz um treinamento específico com odores. Então, a gente vai pegar uma peça de roupa desse senhor que está desaparecido, vai apresentar para o nosso cão e, baseado nesse cheiro, ele vai começar a fazer a busca por essa pessoa. E o que é interessante quando a gente faz o treinamento? A gente faz como se fossem pegadas de João e Maria, que vai largando o farelinho de pão. No treinamento é semelhante. A gente vai largando pequenas quantidades de comida e quando ele encontra aquele odor que a gente quer, ele tem o pote de ouro, ele tem o pote de ração para ele se alimentar. Então o treinamento do odor específico ele é baseado nisso. Então o meu cão ele vai procurar aquele cheiro inicial até ele encontrar, porque na cabeça dele, as experiências que ele já teve, quando ele encontrar aquele odor que eu quero, ele vai ganhar o pote de ouro, que é o pote de comida dele. Então o treinamento é baseado nisso. Tem diferenciação de tempo para esse treinamento? Para ele sentir esses odores diferentes? Eu costumo dizer que o tempo de cada indivíduo vai variar com as características do cão. Então, que nem eu falei, eu tive um cão farejador que foi campeão de um torneio com 9 meses de vida. Então, um cão extremamente precoce. Já se eu pegar outras raças, daqui a pouco eu vou precisar que esse cão esteja muito mais maduro para trabalhar. Então eu vou te dizer que o tempo de treinamento e operação vai variar de acordo com a raça e de acordo com o indivíduo. Fernando, que conselho você daria para quem pensa em iniciar nesse universo de treinamentos com cães? É um universo fascinante. Eu indico para as pessoas conhecimento. Busquem conhecimento. Por quê? Quando a gente fala em vidas, a gente tem que ter muita certeza. Certeza do quê? Eu quero um cão, para que eu quero um cão? Eu tenho condições de ter um cachorro? O que eu vou fazer para interagir com esse cão? Quais são os benefícios que eu vou poder oferecer para ele? E não só naquilo que esse cão pode nos trazer, mas também o que a gente pode fazer para esse indivíduo. Então eu sempre digo, quando alguém me procura querendo ter um cão, tenha conhecimento. Vamos conversar sobre, vamos entender tuas necessidades, vamos entender o que tu pode investir, como tu pode investir, para que isso seja um casamento perfeito. Muitas vezes não adianta eu comprar um cão que tem muita energia se eu não tenho disposição, se eu não tenho tempo para que esse animal gaste energia. O que vai acontecer? Esse animal vai acabar sendo um cão frustrado e eu também. Por quê? Porque a gente não vai ter esse casamento entre o proprietário e o seu animal. Então eu preciso entender as necessidades, eu preciso entender as rotinas dessa pessoa e o que ela tem e o que ela pode oferecer para esse cão. Então eu sempre digo, estudem, se informem, conversem. Então o conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tiver, é melhor. Conversem com criadores, conversem com outras pessoas que já têm cães dessa raça, peçam dicas, peçam orientações, leiam. Então antes da gente tomar decisões, que sejam decisões embasadas em conhecimento. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre os cães operacionais? Eu acho muito importante quando a gente ama algo que a gente consiga entender a natureza, né? Então eu falo sempre assim, quando a gente vai falar sobre uma raça, vamos entender a predisposição genética dessa raça. Então quando eu falo, eu vou ter um cão pastor, seja pastor alemão, seja um pastor suíço, seja um pastor belga, eu tenho que entender a predisposição desse indivíduo, o que é. Ele precisa ter espaço para correr, ele precisa ter espaço para brincar. Não adianta eu ter um cão de porte grande, um cão que por muitos e muitos anos ele se moldou no campo, em atividades do campo, e querer tolir essa natureza dele, que uma hora isso vai gerar reflexos não positivos. Então eu gostaria que as pessoas, muitas vezes, se colocassem no lugar daquele indivíduo, tentassem entender melhor
a necessidade daquele indivíduo. Então, um cão pastor ele vai ser feliz no ambiente que ele foi forjado. Então, muitas vezes eu posso ter um cão pastor no apartamento? Claro que eu posso, desde que eu me predisponha aqui a descer com ele, aí na pracinha brincar, jogar bola, jogar um frisbee, eu ter atividades, eu interagir com o meu cão, eu gastar a energia dele, eu permitir que ele seja um cão. E eu permitir que ele seja um cão é que o meu indivíduo seja feliz. Então eu vejo isso, assim, eu gostaria que as pessoas conseguissem entender as necessidades do seu cão, como um animal, para que ele fosse feliz. Fernando, como as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem conhecer o teu trabalho? Então, pelas redes sociais, no Instagram tem o perfil do Criatório Brutal Belga e também tem o meu perfil pessoal, Fernando Demuth. Pode me adicionar, pode me seguir, tirar dúvidas, pode mandar no direct ali que a gente responde sempre. E tô aberto tanto a perguntas, a sugestões, a esclarecimentos. Eu tenho prazer em falar sobre cães, tenho prazer em divulgar, em disseminar a cultura dos cães, para que cada vez mais a gente tenha esse conhecimento enraizado nas famílias, porque ele é um ser que nos acompanha. Dá para dizer que na maioria dos lares dos brasileiros a gente tem ou cães ou gatos. Muitas vezes a gente vê até uma evolução desse número. Então, a gente falar de cães, falar de gatos, falar de natureza, falar das famílias, falar de coisas boas, para mim, é sempre um prazer. A gente percebe que esse mundo dos cães operacionais é imenso. E tanto que eu acho que não ficaria... não é suficiente somente num episódio, né, desse podcast. Mas a gente quer muito, Fernando, te agradecer a tua disponibilidade de vir aqui, conversar um pouco sobre o teu trabalho, sobre a importância que a Prioritá faz nos teus cães, auxilia no teu trabalho, e a gente deixa aí à disposição, né, para te falar com os nossos seguidores, com as pessoas que estão assistindo nesse momento, deixasse uma mensagem para eles aí, e antes de tudo, claro, te agradecendo mais uma vez por nos brindar com esse teu conhecimento sobre os cães operacionais. Rodolfo, eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto da Pian, que é muito mais disseminar amor, né? É compartilhar amor, é compartilhar conhecimento, é a gente conseguir de alguma forma entrar nas casas das pessoas e falando um pouquinho disso que a gente gosta, um pouquinho disso que a gente ama, e com essa excelência, com essa qualidade que vai nos trazer o resultado que a gente espera. Então, a gente está falando em cães e gatos felizes, saudáveis e bem alimentados, né? Então, eu acho que esse é o objetivo de todo dono, todo pai de pet, todo dono de um cão operacional, é a gente ver o nosso cão feliz, a gente ver o nosso cão saudável. Então, mais uma vez, eu agradeço a Pian por essa preocupação com a nutrição, que nos dá uma garantia, nos dá uma segurança em saber que a gente está oferecendo aquilo que tem de melhor para os nossos animais, né? Pois então, eu te agradeço, e reforçando aí, né, que a nossa missão como fabricantes de um alimento pet é de muita responsabilidade. É uma missão que nos traz como responsabilidade a família, em primeiro lugar, ao trabalho e a esses seres tão maravilhosos, né, que só querem nos dar alegrias. Por mais triste que às vezes a gente chegue, cansado do trabalho, dos afazeres, enfim, eles estão sempre lá, né? Não querem saber se a gente está alegre, se está triste, eles estão sempre lá, digamos, sorrindo para a gente, né? E é isso que nós da Pian Alimentos trazemos, né? Trazendo um produto de alta qualidade, zelando pelas famílias e trazendo ao longo desses mais de 30 anos da Pian Alimentos a credibilidade que a gente procura sempre manter. Agradeço mais uma vez e também, é claro, convidamos para os próximos episódios com outros convidados também nesse mundo pet que a gente vem trazer a todos os amantes dos pets e, é claro, aqueles que alimentam todos esses pets com as rações da Pian Alimentos. Porque falar em Pian Alimentos, a gente sabe, né, que a gente entende esse amor.